Então as ações do Banco Bradesco estão despencando e nesse ano foram quase 26% de queda. Segundo alguns analistas, como o pessoal ali da Itaú BBA, os riscos da economia brasileira fazem essa ação meio que perder o brilho. Por outro lado, o mesmo Itaú BBA continua recomendando compra na empresa. E aí fica a pergunta, será que nesse cenário aqui de queda de 22% de uns meses para cá, vale realmente a pena continuar comprando Bradesco ou será que virou a cilada do momento? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Boa, vamos lá e para começar eu quero te contextualizar o motivo, principalmente dessa queda absurda que está acontecendo com o banco. Porque assim, se a gente olha para o panorama geral, a gente vê uma performance de uma empresa que foi muito positiva, principalmente quando a gente puxa de 2004 para 2020 ali mais ou menos, antes da pandemia. A gente está falando de um alto de mais de 2.500% para quem segurou essa empresa por esse período. Só que aí de lá para cá, mesmo depois da retomada da pandemia pelo Bradesco, desde o segundo semestre de 2021, o que aconteceu foi uma queda de mais de 42%. Então são mais de 3 anos nessa pegada. E aí, se a gente faz um recorte ainda mais recente, a gente vê basicamente muita volatilidade para cima e para baixos da empresa, mas sem efetivamente sair muito do lugar. E o motivo disso estar acontecendo é que eu quero dar uma destrinchada aqui para a gente entender. Para começar, a gente precisa dar uma olhada nos resultados mais recentes da companhia. Primeiro deles, o lucro, que aumentou 13% no ano e alcançou mais de 5 bilhões de reais no período. Fora o lucro, as receitas também cresceram da mesma forma. Foi cerca de 3% ali de aumento, batendo na casa de 30 bilhões de reais, com destaque para o aumento da receita de seguros, que foi de 9%. Terceiro ponto, a carteira de crédito do banco também aumentou 7% no ano. Isso aqui é um indicador importantíssimo, inclusive para os bancos, afinal de contas o banco vive de emprestar dinheiro, essa é a principal fonte de receita dele. Se a carteira de crédito sobe e a inadimplência fica controlada, isso quer dizer que o banco avançou ali operacionalmente falando. Só que aqui já entra o quarto ponto, que mostra que na verdade as despesas operacionais do Bradesco aumentaram cerca de 10%. E aí você pode olhar para isso aqui e pensar, poxa Felipe, mas então receita cresceu, lucro cresceu, carteira de crédito cresceu. Beleza que o custo deu uma aumentada ali, mas parece que como o lucro cresceu, não foi nada tão contundente. Mas a verdade é que existem outros dois pontos que a gente precisa analisar do Bradesco que não são tão bonitos assim. Até porque a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai dar uma olhada numa empresa, pra gente não acabar sendo levado para um lado somente de falar bem da empresa, falar positivamente sobre os números, ou também pro outro lado, de somente falar mal, mostrar os números ruins. A gente tem que colocar os dois lados ali na mesa para poder decidir com mais clareza, principalmente se você tiver uma estratégia que te ajuda a fazer isso. Porque senão acontece o que aconteceu com o Mauro, que é o dono dessa carteira de investimentos aqui com quase 2 milhões de reais. E vendo o balanceamento das ações da carteira dele ali, a gente vê cerca de 19 mil reais em Bradesco, sendo que outras empresas chegam a ter 120 mil, como a própria Engie, 50 mil, como a Klabin. E aí o ponto é que dentro de uma análise de carteira, quando a gente questionou para o Mauro por que ele tem mais de 100 mil em uma empresa e menos de 20 mil em outra, ele não tinha clareza necessariamente de responder se era hora de comprar mais Bradesco, porque ela estava mais desbalanceada, ou se não era hora de colocar ainda mais dinheiro na Engie, que já tinha um capital mais expressivo ali na carteira dele. E esse que é o ponto. A maioria dos investidores é como o Mauro, não tem clareza suficiente para saber a hora certa de comprar ou de vender e qual ativo fazer isso tudo. E é exatamente aqui que entra a primeira consultoria que é gratuita aqui no Clube do Valor, justamente para te ajudar a ter mais clareza e convicção na tua estratégia. Depois de alguns anos já fazendo esse processo, a gente vê feedbacks como esse, do Henrique, um investidor que passou aqui por uma das nossas consultorias. Então, se você quiser a nossa ajuda direta para te mostrar uma forma de você saber sempre qual ativo comprar, qual vender, renda fixa, dólar, ações, fundos imobiliários, aí eu vou te convidar para participar de 1 hora de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas treinados e você consegue fazer isso lendo esse QR Code que está aqui na tela ou clicando num link que está na descrição do vídeo. Mas beleza, vamos lá para os dois últimos pontos do Bradesco que podem comprometer um pouco a imagem dele agora. E para te mostrar esse contexto aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá em 2020, o ano da pandemia. Naquela época ali, até 2022, os bancos digitais começaram a ganhar uma representatividade de 60% no Brasil. E aí você deve se lembrar do discurso daquela época. Bancos digitais não tinham tarifas, começou a atrair muita pessoa física principalmente. E aí foi justamente naquela hora que o Bradesco começou a querer ser mais agressivo do que os outros bancões, principalmente na ideia de tentar reter aqueles clientes ali. Qual foi a estratégia? Eles começaram a liberar muito mais crédito. E essa pode até parecer uma estratégia racional, uma vez que o banco ganha muito mais dinheiro quanto mais dinheiro ele empresta. Só que o ponto é que liberar muito crédito e baixar a régua na análise de crédito das pessoas que você vai emprestar esse dinheiro pode trazer uma consequência muito ruim para os bancos, que é a inadimplência. E foi justamente aqui que a gente viu a inadimplência do Bradesco no final de 2020 sair da casa de 2,2 para todas as carteiras e pular para 5,5
5 no final de 2022 e se manter num patamar mais elevado, de 4,3 como ele está agora. E misturado com outros pontos ali, isso aqui fez o Bradesco andar de lado nesse período inteiro. E aqui entra o quinto ponto que acabou atrapalhando o Bradesco, que é o contexto macroeconômico do nosso país. No momento que a taxa de juros começa a subir, como agora, é natural que o crédito fique mais caro e que as pessoas tenham mais dificuldade ainda de pagar o que elas devem, principalmente para os bancos. E aí o que é que a gente viu? O índice de inadimplência que estava começando a voltar para os trilhos na metade de 2024, ali na casa de 4,3%, e que até o momento parou de cair, mostrou instabilidade ali e a inadimplência se manteve agora para o final desse ano. E aí se um banco tem uma inadimplência mais alta, ele precisa reter uma parte de tudo que ele ganha, justamente para compensar esses rombos ali de inadimplência que os clientes não pagam o que eles devem. Isso, consequentemente, precisa ir para o balanço financeiro do banco, na famosa chamada PDD, Provisão para Devedores Duvidosos, que está na cifra ali acima de 7 bilhões de reais nesse momento, mais ou menos estável desde o começo do ano para cá. E aí no meio disso tudo aqui, ainda tem gente que fala que é um bom momento de compra para o Bradesco, com um potencial de valorização inclusive de 30%. Muitos desses analistas, inclusive, destacando o preço do valor patrimonial atual do Bradesco, que está abaixo de 0,8. E aí na mesma pegada tem casa de análise que é mais conservadora, como é o caso do BTG ali, que está com recomendação neutra, mesmo estando com um preço-alvo em 17, que ainda traria um upside ali muito forte para a empresa. Mas aí no meio desse contexto inteiro, o que é que a gente aqui do Clube do Valor tá vendo para o Bradesco nesse momento? Pois bem, se você nos acompanha aqui do Clube do Valor, você deve saber que a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas, baseadas em dados para tomar decisão. Inclusive, entre as mais comentadas aqui do nosso YouTube tá a estratégia das ações mais baratas da bolsa, a máquina de dividendos. E aí eu deixo a pergunta para você. Você nesse momento acha que o Bradesco tá barato? Acha que é uma boa pagadora de dividendos? E mais do que isso ainda, você sabe o que é que você precisa mudar na tua carteira de investimentos para começar 2025 num rumo muito mais rápido para tua tranquilidade financeira? E se sua resposta imediata foi não, eu preciso te convidar para clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo, para você se inscrever num evento gratuito que o Ramiro vai fazer aqui no YouTube, para te revelar 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira de investimentos em 2025. Tudo visando acelerar o teu caminho para a liberdade financeira. E isso tudo vai acontecer nos dias 7 e 8 de janeiro. Vai ser a nossa forma de te ajudar a começar o ano com uma carteira imbatível. E aí eu te convido a garantir já a tua vaga. E aí se a gente volta para o Banco do Brasil para responder se ela tá barata, para a gente fazer isso aqui no Clube do Valor, a gente costuma analisar esses 6 filtros aqui, que se você observar ali no terceiro item, a gente busca encontrar empresas que são boas geradoras de caixa quando comparado ao seu valor de mercado atual. E para isso a gente usa a métrica EBIT, que é a abreviação do Earnings Before Interest and Taxes, que nada mais é do que o lucro das empresas antes de você pagar os impostos e as despesas financeiras que você tem ali. E como no balanço de um banco, esse tipo de métrica de geração de caixa não se adequa, é por isso que na nossa estratégia de ações baratas, nem o Bradesco, nem banco nenhum nunca vai estar presente. Por outro lado, na estratégia de dividendos, dá para entrar banco na máquina de dividendos. E para selecionar as 10 empresas que mais pagam dividendos da bolsa, a gente usa esses 5 critérios que estão na tela para vocês. Que entre eles vão estar a busca por empresas lucrativas nos últimos 12 meses, empresas que vêm crescendo o seu lucro nos últimos 3 anos. Não adianta nada ela ter um bom dividendo agora se ela não tem um histórico recente de crescimento de lucro para te pagar mais dividendos ao longo do tempo. Além disso, ela precisa estar com um histórico recente dos últimos 3 anos de altos pagamentos de dividend yield, senão não é uma estratégia de dividendos. Olhando para o dividend yield histórico do Bradesco, a gente vê que ele conseguiu dar uma aumentada de 2022 para frente, principalmente porque a cotação caiu e ele seguiu pagando um dividendo um pouco mais alto. E aí quando se faz o cálculo do dividend yield nessa hora, você tem uma métrica de porcentagem um pouco maior. Mas uma coisa que faz a gente filtrar as empresas na máquina de dividendos é justamente o crescimento de lucro ano após ano. E o que a gente vê é que pela métrica de CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, o Bradesco está negativo, ou seja, ele vem na verdade reduzindo os lucros. E isso fica ainda mais claro quando a gente deixa somente essa métrica e percebe que de 2021 para cá, na verdade, o lucro reduziu. O que é suficiente para cortar a possibilidade de ela entrar na máquina de dividendos, visto que as empresas que estão a partir do top 10 apresentam um dividend yield médio dos últimos 3 anos ali acima de 7%, que é o da 10ª colocada, e todas elas com lucro crescente e lucro positivo nos últimos 12 meses. Ou seja, olhando assim, Bradesco nem tá barato na nossa métrica nesse momento, nem tá uma boa ação de dividendo. Agora me diz se o Bradesco entra na sua estratégia, é isso que eu quero saber. Agora, se você quiser dar um passo além e conhecer 3 investimentos que se beneficiam da alta do dólar, que pode fazer você ganhar dinheiro também, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.